Hoje nós vamos estudar o Fundo Imobiliário HGRE 11, Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, e vamos fazer o estudo de hoje um pouco diferente dos anteriores. A gente vai utilizar esse checklist aqui atrás para nos ajudar a entender se o HGRE 11 ele é um bom fundo ou não. Mas antes da gente preencher esse checklist, dá aquela curtida aí no vídeo para me ajudar, e caso você esteja querendo iniciar seus investimentos, mas ainda se sente inseguro e com medo, tem um link aqui na descrição e no comentário fixado que é uma consultoria de investimentos onde eu te ajudo a criar a sua carteira de investimentos de acordo com o seu perfil e objetivos, e depois disponibilizo um curso completo de fundos imobiliários e vários outros assuntos como de psicologia financeira, organização financeira, introdução à bolsa de valores. Então, primeiro eu vou criar a sua carteira e depois você tem todo o tempo do mundo para estudar e assistir os vídeos. Então, confere lá. Vamos lá, o HGRE 11 tem como objetivo a aquisição para exploração comercial de empreendimentos imobiliários, especialmente de lajes corporativas, que são aqueles escritórios de alto padrão, e esses imóveis podem ser prontos ou em construção, que potencialmente geram renda tanto na parte da locação quanto na parte da alienação posterior. O fundo ele teve início das suas atividades em maio de 2008, então ele é um fundo bem antigo na nossa bolsa, e está hoje com um patrimônio líquido de 1,8 bilhão de reais. A sua administradora é a Credit Suisse, que cobra uma taxa de administração de 1% ao ano. E ele tem hoje uma vacância física de 27,6% e uma financeira de 19%, todas duas bem altas em comparação às suas médias. E o fundo possui uma alavancagem controlada ali na casa de 3,8%. Essas vacâncias que eu acabei de mencionar afetam consideravelmente a receita do fundo, conforme observamos nesse gráfico em barras aqui atrás. Só a vacância ela representa um déficit de caixa de receita de 2,6 milhões de reais. Recentemente, o fundo vem passando por um processo de reciclagem de ativos, vendendo alguns ativos inferiores ou lajes individuais, como foi o caso do Torre Rio Sul, o Centro Empresarial Dom Pedro, conjuntos do edifício Brasil Interparte, e agora em junho, de acordo com o último fato relevante, mais 2 imóveis, um prédio e um terreno. Por mais que ele esteja nesse processo de reciclagem e ficando com ativos melhores, um ponto negativo do fundo é a localização dos imóveis. Boa parte se encontra em regiões de menor atratividade, o que dificulta a gestora prospectar novos inquilinos para poder baixar essa vacância, e isso acaba causando um desconto expressivo no valor do metro quadrado do fundo. Mas falando da sua diversificação, ele tem hoje 17 imóveis em seu portfólio, distribuídos em 4 estados, e a maioria está na cidade de São Paulo, principalmente na região Zona Oeste, e seus imóveis, a maioria é do padrão BB, e ele tem apenas 2 AAA. Outro ponto negativo é seu dividend yield dos últimos 12 meses, que está em 7% e abaixo da média em comparação a outros fundos de lajes corporativas, o que pode estar sendo prejudicado pela vacância que permanece alta, e isso impacta diretamente na receita. Por esses motivos de hoje, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,87, 13% abaixo do seu valor patrimonial. E outra coisa que me chamou a atenção foi o ganho de capital do fundo. Se observarmos no gráfico, desde 2012 que ele praticamente não teve ganho de capital, essa seta verde mostra que ele dobrou de valor em relação ao ganho de capital de 2009 a 2012, mas de lá para cá ele perdeu 50% de valor do ganho de capital, que é essa seta vermelha aqui no gráfico de cima. E aí eu lembrei do gráfico do Ibovespa dolarizado, e isso me chamou um pouco a atenção. Se você observar o gráfico preto, que é do Ibovespa dolarizado, ele também está em uma tendência de baixa desde 2012, que é essa seta vermelha, e a gente está bem perto de romper essa tendência de baixa, se tudo der certo, né? Que é aquela setinha pequenininha verdinha lá no canto do gráfico. O mercado imobiliário ele sofre muito quando estamos em uma recessão ou em uma economia fraca, e pelo olhar do investidor estrangeiro que a gente enxerga no Ibovespa dolarizado, a gente está prestes a virar essa chavinha aí. Então é aí que as coisas podem ficar boas novamente para o mercado imobiliário e para a bolsa como um todo. E então, será que o HGRE 11 seria uma oportunidade ou uma roubada no atual momento de bolsa? Vamos passar agora para o preenchimento do checklist e depois para a sua análise gráfica. Então vamos preencher esse checklist aqui de avaliação qualitativa de um fundo imobiliário. Eu retirei ele desse livro aqui, Fundos de Investimento Imobiliário, do
Rony Mendes, e fiz algumas adaptações aqui pra gente. Então, é bem legal esse livro, vale a pena você adquirir, tá bom? Tem um link aqui na descrição também e como que funciona esse checklist aqui de avaliação qualitativa. Aqui embaixo a gente tem as perguntas que a gente vai responder. Temos o peso aqui para cada pergunta, por exemplo, um bom gestor tem um peso 2, uma vacância tem um peso 2, uma boa diversificação interna também tem um peso 2 aqui, tá bom? São características muito importantes a serem avaliadas em fundos imobiliários. E aqui a gente, nas colunas aqui, tem atende completamente, atende bem, atende regularmente, atende precariamente e não atende. Depois a gente faz a multiplicação aqui pelo peso e a gente chega na nota final aqui embaixo. O máximo que a gente consegue chegar aqui nesse checklist que eu fiz aqui é de 10,5 pontos. Esse caso aqui seria um fundo imobiliário perfeito, tá bom? É difícil achar um fundo imobiliário perfeito, mas quanto mais perto de 10,5, melhor. Então, beleza. Tem imóveis bem localizados no fundo imobiliário? A gente viu lá naqueles desenhos anteriores, na diversificação do fundo, que os imóveis eles não estão nas melhores regiões. Então, na parte aqui da localização, eu dei 0,5% que ele atende regularmente aí a localização dos imóveis. Já na parte de gestor aqui, como a Credit Suisse passou por alguns momentos turbulentos aí há pouco tempo atrás, a gente vai dar para ela 0,75%, então atende bem, porque os imóveis do fundo imobiliário, eles não estão linkados, eles não têm ligação direta com a gestora. Se ocorrer alguma coisa da gestora lá chegar ao ponto de falir, isso não vai afetar os imóveis do fundo, ok? Então fique tranquilo em relação a isso. Então a gente, por conta dessas coisas que ocorreram aí recentemente com a gestora, vamos deixar ali atende bem 0,75 para ela. Os imóveis são novos ou estão em boas condições. Para aqui a gente deu 0,75 também, atende bem e tem taxa de vacância baixa histórica. Aqui já entra um problema do fundo imobiliário. A gente sabe que a vacância dele está alta, então dei 0,25 que é atende precariamente. Principalmente essa vacância aí dos últimos 2, 3 anos, ela está bem alta, mas a gente já percebe que ela vem diminuindo aí pelo menos esse ano. Mas mesmo assim atende precariamente, a gente vai dar 0,25 para ele. E os inquilinos, são bons inquilinos? Sim, são bons inquilinos aqui para esse fundo, então ele vai ganhar nota total, atende completamente aí. E tem boa diversificação interna? Sim, o fundo tem boa diversificação interna, tem 17 imóveis dentro da sua carteira e também, então, atendeu bem aqui também. Tem um bom histórico de distribuição de proventos? Aqui também é mais um probleminha aí para o fundo. O provento dele, a gente viu que ele está abaixo da média do setor de lajes corporativas, então para ele aqui a gente deu 0,25, atende precariamente, porque está pagando só 7% de dividend yield, muito por conta dessa vacância alta também. Pode ser que no médio ou longo prazo volte a pagar bons dividendos, mas nesse momento aqui agora, essa é a nota que a gente vai dar para ele, 0,25, e os imóveis são versáteis, multiuso. Aqui a gente vai colocar que é 0,5, atende regularmente ali, tá bom? São lajes corporativas, então a gente vai dar o meio a meio ali. E a gente com isso, somando essas notas e multiplicando pelos pesos de cada, a gente chega a uma nota de 6,75 em comparação a 10,5. Então, para mim, é um fundo imobiliário, de acordo com esse checklist aqui, um fundo regular. Ele não chega a ser um fundo bom e nem chega a ser um fundo excelente, mas também não é um fundo ruim. Então, ele teve uma nota de 6,75. Agora a gente vai dar uma olhada na análise gráfica para ver se vale a pena arriscar um pouco aí, comprar um pouco desse fundo imobiliário, olhando graficamente falando, porque na parte aqui que a gente está vendo fundamentalista, principalmente com essas características, a gente viu que ele é um fundo regular. E aqui esse é o gráfico mensal do fundo. Vamos traçar algumas coisas aqui, então uma tendência de alta para ele aí está ocorrendo. Esse gráfico ele leva em consideração, tá? Tome cuidado porque eu acabei de mostrar lá atrás que ele não entregou ganho de capital desde 2012, mas aqui a gente leva em consideração esse gráfico aqui, ganho de capital mais distribuição de proventos. Por isso que ele está nessa tendência aí, quando a gente olha uma tendência de alta, tá? Então o fundo, desde quando ele começou a ser negociado, basicamente essa aqui é a tendência de alta dele, está numa tendência de alta. Quanto que ele entregou de rentabilidade para a gente aqui, desde quando ele começou lá em 2008 até o atual momento, ele entregou aí na casa de 350% de rentabilidade. Nada mal, né? De proventos e de ganho de capital. E aqui embaixo, o MACD está bem interessante, porque o MACD está lá embaixo,
no seu eixo zero ali. Isso são pontos, quando a gente olha em momentos anteriores, aqui em 2016, quando o MACD ficou embaixo, 2015 e 2016, logo depois ele entrou numa grande tendência de alta aí, que deu aí valorização mais ou menos, ó, se a gente olhar aqui, ele rompeu a média móvel de curto período, mais ou menos aqui, ele entregou uma valorização de 150% nos 4 anos seguintes, tá bom? Então, MACD para mim está bem interessante para o HGRE11. Agora vamos olhar o índice de força relativa, ver se a força interna do papel, força compradora, está mais forte que força vendedora, força compradora está mais forte, um bom sinal também, graficamente falando, ok? Ocorreu também esse rompimento aqui, está ocorrendo, né? Provavelmente vai fechar esse mês aqui, nesse rompimento desse topo anterior, e agora provavelmente ele vai querer buscar esse topo aqui, topo histórico dele, tá? Então, se tudo der certo, se o Copom sinalizar a baixa aí da Selic, da taxa de juros do Brasil em agosto e setembro, é bem provável que os fundos imobiliários entrem aí numa tendência de alta e podem sim buscar os seus topos históricos aí ou até mais, tá bom? Porque isso aí é sinal positivo para a economia do Brasil. Essa é a análise gráfica que eu faço aqui hoje. Graficamente falando, o gráfico mensal dele está bem interessante, principalmente no MACD dele também, e ele não se recuperou aqui do tombo que ele teve da queda de março de 2020, então tem esse topo histórico aqui anterior para ele buscar. Fechou? Concluindo, de acordo com a parte fundamentalista, o HGRE11 ganhou 6,75 pontos no checklist, sendo então um fundo regular, mas que pode melhorar essa nota se a economia começar a florescer novamente, porque ele possivelmente conseguiria diminuir a sua vacância. E na parte gráfica ele está em um ponto muito interessante de entrada, principalmente quando olhamos o seu indicador de reversão de tendência, o MACD, e o rompimento do topo anterior que acabou de ocorrer. Então, é torcer para a bolsa engatar na alta aí que o HGRE11 deve melhorar um pouco aí a sua nota. Mas lembre-se que isso não é recomendação nem de compra nem de venda, e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe uma curtida e não esquece de conhecer o meu trabalho no link aí da descrição não, beleza? Um grande abraço!